Quem observa a política hoje, e uma pena ao mesmo tempo que você esteja aqui, não esteja ali para a gente ter um debate, deve achar que o sistema ficou louco. Nós enlouquecemos. Não faz mais lógica grande parte do que a gente faz e até desfaz aqui. Além de que parece falta de lógica e excesso de deboche em muitas das decisões que nós tomamos. 2 semanas atrás, o debate aqui relacionado com as medidas provisórias do ajuste fiscal dava a impressão que aqueles que sempre foram da chamada esquerda, defensora dos trabalhadores e dos pobres, viraram os vilões das camadas mais pobres. E os que sempre foram da ala chamada conservadora se transformaram aqui nos defensores dos trabalhadores e dos pobres. E o pior é que, em relação àquela medida, era verdade isso. Mas por que isso? E o que é que vai acontecer depois? Essa semana, outros fatos mostraram a ilógica do processo. Um dia, o Banco Central, que é atrelado ao governo no Brasil, que eu defendo que não fosse atrelado, mas é, ao ponto de que, único no mundo, provavelmente, o presidente do Banco Central é ministro de governo. Isso é um contrassenso com qualquer pessoa que tenta entender a necessidade de que a política monetária deve zelar pela moeda e não pelos interesses governamentais do momento. Pois bem, o Banco Central, atrelado ao governo, um dia aumenta a taxa de juros. No outro, a presidente defende o aumento do consumo. 2 coisas contraditórias absolutamente. Mas como se não bastasse, faz cortes nos gastos públicos. Ao cortar gastos públicos, leva-se a uma redução da moeda em circulação, que leva a uma redução do consumo, necessariamente. E nós vemos aqui a presidenta dizer que as pessoas comprem mais, dizendo, agora eu vou dar menos dinheiro para vocês. E vou não só dar menos dinheiro no final do mês no contra-cheque, mas eu vou também aumentar os juros, que é a maneira que a pessoa que não tem o dinheiro no contra-cheque para comprar o que precisa, usa, tirando o dinheiro emprestado no cartão de crédito, por exemplo. Essas contradições partem de uma falta de lógica na maneira como nós estamos enfrentando os problemas. Isso tem a ver, senador Egolfi, a meu ver, com a maneira leviana como nós tratamos a palavra austeridade. Nós gastamos mais do que era possível. Agora tem que ter austeridade. Mas fala-se em austeridade fiscal sem querer entrar na austeridade do consumo. É uma contradição. Nós vimos que a maneira como se gasta exageradamente em todos os aspectos, desoneração, por exemplo, da indústria automobilística para vender mais carro. Isso, a anti-austeridade, o excesso, o gasto exagerado, levaria a uma quebra. Todos sabiam disso. Agora a gente diz, não dá mais. O governo tem que restringir os gastos, mas vocês continuem comprando muitos carros. Não faz sentido, não tem lógica. A austeridade fiscal ela é necessária e quem fica contra é porque nunca aprendeu as 4 operações. Existe uma coisa que é tão forte como a lei da gravidade. Se eu soltar isso aqui, ele cai. Se eu gastar R$1 com uma coisa, eu não posso gastar com outra. É aritmética financeira. Nós vamos entrar num período de austeridade. Só que é preciso entender essa austeridade no seu sentido mais amplo. Nós vamos ter que cortar consumo, senhora presidente, mas isso não quer dizer que vai ter que piorar a qualidade de vida. O grande desafio, a grande dúvida, o grande desafio para os próximos candidatos a presidente da República, que eu espero que eles entrem no debate, é saber como melhorar a vida das pessoas. Como melhorar o padrão de vida das pessoas, mesmo que não tenha que trocar de carro a cada 2 anos.
É outra a lógica que tem que zelar pela construção do futuro do Brasil. E como é que se faz isso? Ora, se você reduz as filas nos hospitais, compensa você perder algum nível de consumo. Se você pode andar nas ruas sem medo de ser assaltado, pode sim aceitar reduzir um pouco o consumo e sentir-se mais feliz da vida, sentir-se bem. Se você tem uma escola pública de qualidade e não precisa gastar dinheiro com o setor privado para dar uma boa educação às suas crianças, você pode até aumentar um pouquinho de consumo com esse dinheiro sem sacrificar a qualidade da educação de suas crianças. Nós temos que sair da equação que se utiliza de renda e consumo, renda do governo, renda privada e consumo, para uma equação maior, que é definir como melhorar o bem-estar da população, mesmo gastando menos. Esse é o desafio. E hoje, senador Regufe, aqui do Distrito Federal, nossos parlamentares do PDT tivemos uma reunião com o governador. 22 governadores, 22 dos 27, estão em situação extremamente difícil nas suas finanças. 22 governadores, talvez até o final do ano, deixem de cumprir a lei de responsabilidade fiscal que fará deles inelegíveis. Isso é uma realidade. E esses 22, provavelmente o Distrito Federal, esteja numa situação pior ainda. O que não pode é, por conta disso, parar a máquina do governo. Quando você tem pouco dinheiro, a solução é ter muita criatividade. E é possível, sim, não compensa. Com criatividade, você não melhora o salário dos trabalhadores do setor público, precisa de dinheiro. Mas você pode melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores mesmo sem aumentar o consumo deles. Você tem coisa a oferecer. Por exemplo, melhorar a qualidade de vida na cidade onde ele mora. Nós podemos humanizar as cidades, mesmo sem gastar dinheiro ou muito dinheiro. Qual foi, senador Regufe, um gesto que a população do Distrito Federal reconhece como de mais humanização que a gente já fez aqui? A faixa de pedestre. Custou nada, só um pouco de cal para pintar as faixas. O processo educacional que levou ao respeito à faixa de pedestre foi feito por PMs. Eles serviam de orientadores. Nós fizemos isso usando nas escolas o incentivo para que as crianças aprendessem. Na hora que as crianças aprenderam a respeitar a faixa de pedestre, elas sentiam-se com poder de mandar o pai parar o carro para que um pedestre passasse. E hoje, tem creche aqui no Federal, com criança de 3 anos, que põe meninos no velocípede e outros colocando a mão para parar. Não foi dinheiro que fez esse gesto. Pegar um centro de uma cidade e humanizar não precisa de tanto dinheiro. Pinta os meios fios, coloca uma rua como sendo só de pedestres, coloca jardins, flores, e isso é possível sem ferir lei de responsabilidade fiscal. Mas precisa mudar a ótica. Precisa mudar a ótica dos sindicatos que só buscam os reajustes da categoria, esquecendo que cada trabalhador é cidadão também. Ele tem que perceber que o seu associado do sindicato pode se beneficiar de coisas que beneficiam a todos, porque o trabalhador é parte do todos. Ele não é só categoria, ele não é só corporação, ele é população, ele é cidadão. É uma lógica nova. O próprio senador Regufe, que aqui está presidindo, em mais de uma conversa comigo, tem chamado a atenção que um dos grandes temas do debate presidencial daqui a 2, 3 anos vai ser a gestão do setor público. Não é isso, senador? O senhor é um dos que me chamou a atenção disso. É a questão da gestão, mudando a lógica, mudando o propósito.
O propósito apenas de aumento do produto interno bruto se esgotou. É preciso aumentar, sim, dependendo do produto, mas não basta aumentar. É algo novo que a gente precisa. E esse novo exige austeridade e gesto de austeridade dos governantes. Hoje, na conversa com o governador, em que ele manifestou a sua descrença, que eu comparto com ele, de melhorar a saúde por meio de mais hospitais, não vai dar, não consegue. É preciso reduzir o número dos que precisam ir ao hospital, em vez de aumentar o número de quartos de hospital. E Brasília teve uma experiência nesse sentido, durante o meu governo, chamada a experiência Saúde em Casa, que a gente reduziu o número, passou a ter leitos sobrando nos hospitais. Duas coisas fizeram isso. A campanha do trânsito, que reduziu o número de acidentados e liberou leitos, liberou UTI, sobrava UTI na seção de politraumatizados e aumentou-se a renda do governo, porque cobrava-se multa para quem não cumprisse a velocidade. Veja aí, eu gostava de usar a ideia de que quando a gente põe dois problemas juntos, eles se anulam, se você escolher bem. Como duas pessoas solitárias que, quando se encontram, a solidão de cada um se anula. A solidão que duas pessoas sentem cada uma, elas se anulam quando você põe juntas. Dois problemas juntos pode se anular. Havia o problema do excesso de velocidade, havia o problema do excesso de acidentes. A gente reduziu a velocidade e reduziu os acidentes. E resolveu parte do problema da saúde. Saúde em casa ajudou. Mas eu dizia ao governador que era preciso talvez alguns gestos ousados de austeridade até no comportamento. Eu acho que na hora que o governador começar a usar o serviço público de saúde, e seus secretários também, e pedirem que nós aqui também fizermos isso, o povo começa a melhorar a própria vida pessoal. Começa a sentir, caramba, eu estou diante de pessoas responsáveis que zelam pela saúde pública, de fato, até porque usam a saúde pública. São gestos como esse, são medidas como essas, que retomariam a busca de um novo propósito. O Brasil vai precisar, a partir de agora, não é apenas retomar o equilíbrio, é mudar o propósito. Durante quanto tempo se falou que a distribuição de renda tinha que ser feita? E se dizia que era preciso aumentar o bolo para distribuir. Há 100 anos que a gente aumenta o bolo. E a distribuição de renda não muda. Tem que mudar a lógica. A lógica não é distribuir a renda. A lógica é distribuir o saber, colocando toda criança em escola de qualidade. Aí a renda se distribui. A renda não se distribui por ela. A renda se distribui por outra coisa que é a escola. A escola é o caminho para distribuir a renda, gente. Não é a fábrica. Prometeram que fazendo mais fábricas no Brasil, a gente ia produzir mais automóveis, ia gerar mais emprego e a renda se distribuiria. Nos anos 70, foi preciso concentrar a renda para vender mais carros. E como se resolveu mais recentemente? Não dava para concentrar mais a renda para vender mais carro. Mas carro é um produto que exige muita renda. Como é que se resolveu? Endividando a população. Endividando. Compre carro e pague em 100 meses. É a mesma coisa de concentrar a renda para vender mais carros. Só que concentra na pessoa que não tem renda. Aí ela vai ter que pagar depois o empréstimo. Ela enriquece hoje com cartão de crédito, como se fosse um assalto ao banco. Recebe o dinheiro. O cartão de crédito muitas vezes funciona como arminha. Você assalta o banco pagando com cartão de crédito. Só que depois o banco vem com outra arma e cobra de volta com juros. E juros altos. Tem que mudar essa lógica. É melhorar o transporte público, para que as pessoas não precisem comprar carros. É transformar a indústria de automóveis em indústria de veículos de transporte público. Quando arrebentou a guerra nos Estados Unidos, nos anos 40, o que se fez com a indústria do automóvel? Passou a fazer tanque de guerra.
a gente não tem guerra, felizmente. Pode transformar em outros produtos, ônibus escolares, pequenos ônibus escolares. Tem formas de fazer, mas precisa mudar a lógica. E, lamentavelmente, a gente não está mudando a lógica. Aí endoida. Como a presidente chega um dia e aumenta os juros, no outro manda você comprar mais carros. Isso é uma doidice. É uma doidice. Porque não quer romper a lógica, não quer trazer o novo, não quer mudar a proposta, quer ficar no mesmo. Aí fica louco, aí endoida, aí promete uma coisa hoje e outra amanhã. E aí cai nos pacotes. O pacote é cada semana, em vez de uma política de longo prazo. Eu creio que o governo do Distrito Federal, voltando, vai ter que mudar a sua lógica. A lógica de que não tem dinheiro, que é uma realidade, está levando a um suicídio. Hoje, os administradores das cidades, que são os prefeitos no Distrito Federal, eles se acomodaram. E quando as pessoas dizem, tem um buraco na minha rua, eles dizem, não tem dinheiro. Em vez de sentar e dizer, vamos ver, você não tem condições de ajudar a tapar esse buraco? Não tem um empresário que é capaz de, tapando o buraco, ganhar mais, porque os carros não quebram na porta da loja dele e por isso ele vai vender mais? Não querem quebrar a lógica, se acomodaram. Nós, do PDT, nos cobram se somos base do governo ou se somos oposição ou independentes. Eu creio, e nisso tenho certeza que estou sintonizado com o senador Regufe, nós somos base do Distrito Federal. Está de acordo, senador? Que é o que o senhor tem dito. De outra maneira, nós somos base do Distrito Federal, não do governo. Agora, como base do Distrito Federal, nós apoiamos o governo em tudo que é certo, como o senhor sempre diz. E vamos criticar tudo que é errado. E não precisamos de cargo para isso. Disse a ele, mande os secretários, que eu não conheço quase nenhum, que eu estou disposto a passar sugestões na área que me interessa. E nós temos quadros no PDT de outras áreas. Vamos passar as ideias e que eles façam. Mas eles têm que quebrar essa inércia, têm que quebrar o vício, o acomodamento, a prisão na armadilha que eles receberam. A armadilha não foi criada pelo governo atual. Foi o governo anterior que gastou mais do que podia, prometeu mais do que devia. Mas ele tem que desarmar a armadilha e não se acostumar e se viciar nela como desculpa para não fazer as coisas. Isso é possível. Precisa de uma nova lógica. Não tem dinheiro, vamos ser criativos. Mas o povo tem o direito de querer que o governo conserte as coisas erradas que esse país tem. E não está consertando. E nos deixa numa posição incômoda, porque nós somos responsáveis por esse governo. Nós elegemos esse governo. Até porque o candidato que nós tínhamos era o senador Regufe, que abriu mão. Então, nós somos responsáveis. Não somos oposição. Não sei bem o que é independência, mas somos base do Distrito Federal, não do governo. Queremos auxiliar o governo para melhorar a vida no Distrito Federal. E a nossa contribuição é tentar mudar a lógica e trazer criatividade com respeito ao povo e ouvindo o povo. Conserto com S das coisas erradas e um conserto com C, ouvindo ao povo. O governador tem que ser mecânico para consertar com S e tem que ser um maestro para consertar com C, ouvindo a população. Nossos professores estão descontentes, porque falam que talvez não recebam o salário de outubro, porque, de fato, os aumentos que foram dados são escandalosamente altos em relação à receita do governo. Não são altos em relação ao desejo do professor, mas em relação à disponibilidade é. Só que eles não estão descontentes só com isso do salário, eles estão descontentes porque não são ouvidos, porque não se faz a reforma do currículo ouvindo a eles, porque não se melhora a qualidade do prédio, que não exige muito dinheiro para algumas mudanças. E isso é possível fazer. E isso nós estamos prontos para ajudar, no Distrito Federal ou no governo nacional. Mas desde que queiram, saindo da armadilha da
falta de dinheiro e da armadilha da lógica. E essas duas armadilhas se somam. É com uma outra lógica que a gente vai ver que não tem dinheiro, mas tem recurso. Recurso. O dicionário é muito rico. Quando o dicionário inventou recurso e inventou dinheiro, é porque não são o mesmo. Dinheiro é um dos recursos. A mão de obra é recurso. A ideia de duas solidões se encontrando, se anularem. Desemprego e a rua suja. Aqui no meu governo, o senhor lembra, nós simplesmente pegamos 2.000 desempregados, treinamos para que eles fizessem coleta de lixo e seleção do lixo, financiamos com o banco do governo comprar uma carroça de cavalo, eles passaram a entrar em rua que caminhão não entra, coletavam o lixo, a rua ficaram limpas. Primeiro problema resolvido. Eles ficaram com emprego. Segundo problema resolvido quando se juntaram. Juntamos o problema do lixo com o problema do desemprego, resolvemos os dois. Quanto custou isso? Pouco, porque era um salário mínimo para ele e ele ficava com a renda de tudo que ganhasse vendendo os produtos reciclados. Então juntamos aí, na verdade, mais de dois problemas, cada um deles sendo a solução do outro. Isso chama-se mudar a lógica, trazer criatividade. Isso é possível. Isso é o que nós queremos propor nas próximas eleições para presidente da República. Isso é o que nós queremos propor agora para ajudar o Brasil e para ajudar o Distrito Federal. É isso, senhor presidente.